Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula da segunda série do ensino médio. Nós estamos aí com os itinerários do novo ensino médio e nós vamos dar uma sequência aí, atividade 4. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Tá aí, ó, formação dos solos, atividade 4, introdução 2, aula 2. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, né, e esse aprofundamento que nós vamos acompanhar, põe aí na tela de novo, Liz, por gentileza, anterior, isso, anterior, aí, tá lá, cultura do solo do campo à cidade, é o aprofundamento que nós estamos estudando, né, dessa atividade, da unidade curricular número 1, o indivíduo e o ambiente, componente curricular número 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então nós estamos aqui entrando aí na introdução 2, tá, dessa aula, então é a segunda aula da atividade 4, né, para dar uma continuidade, né, o que nós estávamos discutindo aí na aula anterior, que falamos lá de intemperismo, de erosão, né, todo o processo erosivo, né, erosão eólica, erosão pluvial, erosão fluvial, que faz aí, né, consequentemente, a formação do solo. E agora a gente vai ver aí a formação do solo, né, com seus horizontes. Mas antes disso, vamos ver as habilidades, né, dos eixos estruturantes, está aí na tela para vocês. Então as habilidades aí são as habilidades que fazem parte da investigação científica, habilidades de ciências humanas, sociais aplicadas 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Então sempre lembrando que a descrição dessas habilidades estão no mapa aí do aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade. Então, para vocês quiserem ver a descrição, é só estar acessando aí o mapa que vocês vão ter toda a descrição dessas habilidades. E aí nós temos aí a habilidade do currículo paulista, né, que são duas habilidades aí que nós trabalhamos, pode colocar aí na tela. Habilidades aí do ensino médio da primeira à terceira série, né, de ciências humanas sociais aplicadas, 103, 306, né, e o objetivo é entender o processo de formação dos solos e os elementos que o formam por meio do intemperismo e da erosão, tá certo? Então, toda essa relação aí da formação dos solos, né, que aí a gente começou vendo aí a questão de intemperismo e a erosão, né, a desagregação, né, e o transporte e sedimentação de todo esse processo. Agora nós vamos entrar aí na formação dos solos, vendo um vídeo, né, que chama aí o que é pedologia, IBGE explica, e daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Que tal conversarmos sobre pedologia? Não. Não vamos falar sobre o estudo dos pés, como faz a podologia. Muito menos sobre doenças e problemas de crianças e adolescentes, como na pediatria. Vamos sim falar do caráter êutrico, dos gibicíticos, também do micáceo, argilúvico, bem como do feldispático e litoplíntico. Meu Deus, sobre o que ela está falando? Você se pergunta. Calma, são apenas termos usados nessa área do conhecimento e, por isso, o IBGE explica. A pedologia é a ciência que estuda o solo. Ela trata de sua forma, origem, classificação e propriedade. A palavra é formada pela união de pedon, que vem do grego e significa solo, e logos, que também do grego pode ser entendido como estudo. Tudo começou em 1880 na Rússia, quando o geógrafo Vassily Vassilievich Dokuchaev, creditado por estabelecer as bases da ciência do solo e da ciência da paisagem, observou que o solo não era um simples amontoado de materiais, mas resultava de uma complexa interação de inúmeros fatores, como clima, organismos e topografia, que, agindo por certo período de tempo sobre o material de origem, produziam o solo. Você pode não saber, mas o solo é um recurso natural tão importante quanto a água e o ar. É ele que sustenta as florestas, ruas, construções e tudo aquilo que é necessário para a vida.
Além disso, ele filtra e armazena em parte a água que bebemos, é nele que os alimentos de origem vegetal crescem e se desenvolvem, é nele que vivem as plantas que filtram o ar e produzem parte do oxigênio que respiramos, e também é nele que ocorrem os principais ciclos biogeoquímicos, como o da água, o do carbono e o dos nutrientes. Pela sua importância, devemos protegê-lo. E para isso, é necessário um diagnóstico apurado. Afinal de contas, os solos variam muito conforme o relevo, a rocha, a vegetação e o clima. Somente com informações precisas podemos realizar um planejamento consciente do uso das terras. O papel do solo é ainda mais relevante em um país como o nosso, com grande vocação para a agropecuária. Conhecer o solo a fundo, figurativamente e literalmente, é, portanto, um pressuposto de sustentabilidade e de inserção competitiva no mercado internacional. Assim, os estudos pedológicos são fundamentais para, por exemplo, corrigir a fertilidade natural do solo, neutralizar sua acidez, identificar solos apropriados para cada cultura, monitorar os teores de matéria orgânica e preservá-los contra os perigos da erosão. Dessa maneira, essa ciência nos auxilia a compreender os danos causados em catástrofes ambientais, como a ocorrida em Mariana, Minas Gerais, e assim buscar soluções para a recuperação do solo afetado. Quer saber como é o processo pedológico? O ponto de partida é o estudo e o exame do perfil do solo em seu meio natural. Vamos brincar de pedologia? Faz o seguinte, vá até seu quintal, pegue uma pá e faça um imenso buraco. Só não fale que fomos nós que demos a ideia, hein? Depois de fazer o buraco, faça uma descrição completa do solo, levando em conta características como transição, profundidade e espessura dos horizontes e camadas, cor, textura, raízes e classes de reação ao solo. Achou difícil? Pois saiba que os pedólogos não param por aí. Eles ainda procedem à coleta de diversas amostras. E é nesta fase que entram em cena os atributos diagnósticos. Lembra aqueles nomes esquisitos do começo? Então, é na separação do solo em vários níveis categóricos que eles aparecem. Os pedólogos elencam as características encontradas no solo, como o caráter êutrico, o caráter sálico, a relação Ki, o micáceo, anfibolítico, feldispático e silicoso. Ao final, o solo analisado é categorizado de acordo com a classificação de solos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O propósito da pedologia é dar suporte a áreas da ciência como agronomia, geografia, geologia, entre outras. Por isso, a sua taxonomia é tão específica. O IBGE sistematiza esse conhecimento por meio do Manual Técnico de Pedologia, uma publicação bem ilustrada com mais de 400 fotografias e 50 figuras que facilitam a visualização de aspectos conceituais, tornando seu conteúdo mais acessível e inteligível para técnicos da área e estudantes de ensino superior. Nele encontramos as informações necessárias para desenvolver as atividades de conhecimento, caracterização, classificação e cartografia dos solos. Então, não seja antipático com os feldispáticos e nada de pagar um micáceo. Consulte o Manual Técnico. Ele é fruto do trabalho de mais de 30 anos dos profissionais que mapearam os solos do Brasil em mais de 200 campanhas de campo, de 20 a 30 dias cada, envolvendo carros, barcos e até helicópteros, com mais de 5.000 perfis de solos descritos e coletados. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então é isso aí, né? Então o vídeo mostrou aí, né, uma ciência, né, que é a pedologia, que acaba estudando, né, não só o solo, né, mas como toda a sua estrutura, né, desde aí da textura, a questão aí da formação dele, né, da cor do solo, tudo isso aí tem importância, né? Então cada vez mais que vai se aprofundando, né, a relação do solo com os meios tecnológicos, né, a gente tem características aí, né, que são descobertas aí, né? E ela citou a taxonomia, né, que mostra aí, tem até o livro de IBGE que mostra as características do solo aqui no Brasil, e é um livro muito interessante, né, porque para quem tem interesse nessa área, né, e vai desenvolver aí, né, uma formação, né, de agronomia, né, até na questão aí da veterinária, né, do aspecto vegetativo para o solo, né, para os animais, né, é interessante esse tipo de estudo aí do nosso solo. Vamos lá para a próxima tela para a gente ver aí a questão aí dos solos, né? Nós temos aí não tem uma imagem anterior, depois, antes, solos. Vamos lá para o anterior. Isso, tá aí, ó. Ao longo da história da humanidade,
os seres humanos sempre conviveram com o solo. No começo, eles apenas colhiam os produtos da terra. Depois tiveram que aprender a cultivar a terra para obter os seus alimentos. Para os seres humanos, o solo é um recurso tão importante quanto a água que eles bebem e o ar que eles respiram. Eles não poderiam existir sem essa fonte principal de produção de alimentos. E a gente vê até uma imagem aí, né? A imagem dos egípcios, né? Cultivando o solo, né? Fazendo aí o arado, né? Então, né? É um agricultor arando o solo, e isso já, né? Fazendo nas civilizações antigas. Né? A gente sabe que o ser humano, né? Ele introduz aí a sedentarização dele através da agricultura, em torno aí mais ou menos de 10 mil anos atrás. Então, com o cultivo do solo, né, o ser humano acaba fixando no local e acaba fazendo aí a plantação dos seus produtos para o alimento, né? E até hoje, né, a importância de estudo do solo nessa relação não só da agricultura, mas também da pecuária, né, para nós nos alimentarmos. Aí a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores aí agrícolas, né, tanto agrícolas como da pecuária, né, do planeta, né, então tendo essa importância aí para o estudo dos solos, né? E a gente sabe, por exemplo, que o Cerrado, né, era uma região extremamente ácida, né, e árida, né, e com a formação aí de estudos, ele se transforma aí uma das maiores regiões do mundo em produção de grãos, por exemplo. Então é um exemplo a ser seguido. Vamos lá para a próxima tela para ver aí o que é o solo. Então o solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza, né, que tem aí partículas que são minerais e orgânicas, vão sendo aí depositadas em camadas, chamadas aí de horizontes, devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos, fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da Terra. Para que você tenha ideia de como esse processo de formação do solo é lento e paciente, saiba que são necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Então, por isso que a gente fala, né, o solo ele vai levar milhões de anos, né, para ter aquele processo que a gente tem, né, que é um processo já finalizado aí para a produção agrícola, né, e também, logicamente, nessa relação aí da pecuária. Então é importante retratar isso. Então, em todo o mundo nós temos diversos tipos de solo, né, que tem essas características aí. E na aula anterior a gente viu, né, a questão aí do intemperismo, que aí tem a relação do intemperismo físico, que é através, né, da temperatura, né, quente e fria, do intemperismo químico, né, que tem a relação com a água principalmente, e o temperismo biológico, que tem muito a ver com a questão aí da decomposição do material orgânico. Tudo isso, ela tem uma relação de importância com o que nós chamamos aí do perfil do solo, né, na qual a gente vê aí o horizonte, que é o que nós vamos estudar nessa introdução aí. Então vamos lá ver lá o perfil de um solo. Então está aí na tela para vocês, tem até uma imagem aí para vocês terem as características aí do solo. Então a classificação de um solo, ele se inicia com a descrição do seu perfil representativo, ou seja, a descrição de características identificadas no campo, características aí morfológicas. Além disso, temos a coleta de material para análise em laboratório, buscando entender sua gênese e estudando a descrição da paisagem que ele ocupa no ecossistema. E a gente observa aí na imagem, né, as colorações, né, mais escuras, né, aí proveniente aí de muito material orgânico, né, principalmente aí no início do horizonte aí do perfil do solo, né, aí vai, né, vai baixando aí, vai se aprofundando aí, né, a característica do solo, clareando ele, né, e aí nós vamos ter menos material orgânico, e é isso que a gente vai estudar aí, né, nas próximas telas, nessa introdução aí, para a gente ter, né, uma noção do que é o horizonte do solo, né? Então nada mais é do que essa relação que vai desde lá a superfície até lá o aprofundamento, né, próximo da rocha matriz. Então vamos lá ver lá o que é o horizonte do solo. Então está lá uma outra imagem, né, já com a descrição aí dos horizontes. Então está lá, ó, a estrutura de um solo compreende várias camadas horizontais, diferentes em cor, textura, composição e etc.
Cada uma dessas camadas é um horizonte do solo e seu conjunto constitui o que se chama de perfil do solo. A delimitação dessas camadas é feita visualmente no campo pelo pedólogo, o especialista em solos. E a gente observa aí a imagem, né, que é a mesma imagem anterior, mas já com os horizontes descritos aí do lado direito. Então, a parte lá da superfície nós temos o horizonte O, né, que a gente vai ver cada um nos próximos slides as suas características. Abaixo nós temos aí o horizonte A, aí depois vem o horizonte B e o horizonte C. Tá? E, logicamente, nós temos outros horizontes, como, por exemplo, o horizonte R, que faz parte aí da rocha matriz, que a gente vai estar verificando aí através das imagens e da descrição de cada horizonte e da sua importância na relação aí da utilização aí pelos seres humanos. Então, vamos começar aí com os horizontes do solo, começando aí com o horizonte O. Está aí na tela para vocês. Então, o horizonte O ele é formado pela matéria orgânica em vias de decomposição, aí a razão da sua cor ser escura. Então, a gente observa aí na imagem, né, uma coloração bem escura do horizonte O, porque ele tem lá, né, um material orgânico. Está na superfície, né, onde está a vegetação, onde está a plantação, né, então a necessidade, né, do material orgânico, né, em decomposição, em vias dele, faz com que a terra se torne uma terra fértil. Por isso essa coloração escura, como a gente observa aí na imagem. Né. Já o horizonte A, né, que é logo abaixo do horizonte O, né, são zonas que misturas de matéria orgânica e aí nós temos as substâncias minerais, né, dependendo da localidade, aí nós temos as características desses minerais. Então há uma bastante influência do clima e alta atividade biológica. Então, como o horizonte A, né, o horizonte A também tem uma cor escura, né, principalmente aí pela questão aí do material orgânico, né, mas já com uma influência aí de recursos minerais, né? Por isso que quando há retirada de recursos minerais, né, se fazem aí grandes buracos no solo, né? Como a gente já viu até em aulas anteriores, alguns exemplos aí de jazidas de minerais retiradas aí do solo. Aí nós temos o horizonte B, né, que vem abaixo aí do horizonte A, né, e aí ele tem uma característica aí da cor forte e pela acumulação de argilas procedentes dos horizontes superiores, além de óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. Até por isso essa coloração avermelhada, né? Principalmente aí pela questão aí da acumulação de argila e também pela questão do ferro, né? Que o ferro aí tem uma cor aí avermelhada, né? Então por isso que algumas texturas aí, alguns solos, né, tem uma relação aí de uma relação de ferrugem, né? E até uma camada ferruginosa, dependendo aí do horizonte B, se ele acaba se caracterizando aí por esse horizonte. Então a gente está observando aí 3 horizontes aí, que são horizontes aí de relação aí com material orgânico, de uma coloração forte, né, escura, né? Ou seja, tem uma grande influência aí de material orgânico, né? Ou no horizonte B, como a gente viu aí anteriormente, ele tem aí uma relação muito com processo argiloso e também, né, essa questão aí de utilizar aí muito ferro, né, que é o hidróxido de ferro e também o de alumínio, né, que o alumínio é mais claro, então já dá uma claridade aí nesse perfil do horizonte que a gente viu aí no horizonte B. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver o horizonte C e o horizonte D. O horizonte C é uma mistura de solo pouco denso com a rocha matriz pouco alterada, mas ela já tem lá uma desintegração da rocha matriz que fica lá no fundo do solo, né? A rocha D, né, é a rocha matriz sem alteração, que não está representada na figura, né? Então, entre os horizontes A e B, é possível, às vezes, delimitar um horizonte chamado de horizonte E, caracterizado aí pela remoção de argila, matéria orgânica, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio que vão se acumular no horizonte logo abaixo, né? Alguns estudos aí, alguns livros, né, colocam aí o horizonte R como a rocha matriz original, né? Então, abaixo do horizonte D,
pode ser localizado aí algum horizonte aí chamado de horizonte R. Apesar de aqui colocar que o horizonte D é uma rocha matriz sem a alteração que não representa na figura, mas pode aparecer também como horizonte R, né, R de rocha, né, no caso aí a rocha matriz. Tem que lembrar que a rocha matriz é uma rocha que não tem nenhuma decomposição, ela não tem nenhum processo de alteração, né, então ela não foi desfragmentada aí com o passar do tempo, tá? Então, por isso que a gente chama de rocha matriz ou a rocha original. Algumas rochas, dependendo aí do material que ela tem, né, ela pode ser menos ou mais permeável, né? E aí pode ter formações, por exemplo, de aquíferos acima dessa rocha matriz, né? Então depende muito do material, né, na qual ela tenha, né? Então ela pode ser tanto mais permeável do que menos permeável. Vamos lá para ver as propriedades físicas do solo. Então olha, interessante essa imagem, né? Porque nós temos lá mais ou menos, né, 50% dos poros aí com ar e água, né? E os outros mais ou menos 50% de sólidos, né, na qual temos lá mineral em torno aí de mais ou menos 45% e material orgânico em torno aí de mais ou menos 5%. E aí ele fala aí, filtração da água no solo só é possível pelo fato do solo ser um meio poroso que compreende uma matriz de solo compostas por partículas sólidas, granulares e vazios que podem ser preenchidos com água ou ar. Então, dentro dos poros, como a gente observa aí na imagem, né, ele pode ser aí, né, ter aí um lugar para o ar ou a água, dependendo, né, das propriedades aí do solo, né? Já nos outros 50% vai depender também, né, dos recursos minerais provenientes deste solo, né, com uma quantidade de material orgânico, né, que tem também nesse solo. Alguns solos têm mais ou têm menos aí material orgânico. Mas é interessante mostrar que as propriedades físicas do solo, né, têm uma relação muito forte com minerais, né? Aqui no Brasil nós temos essa relação, né? Boa parte aí dos nossos solos tem recursos minerais em abundância, né? Não só nos solos, mas também em regiões, né, de morros, né? Por isso que o Brasil aí é um dos maiores produtores aí de recursos minerais e diversidades em recursos minerais, né? No caso aí do ferro, do alumínio, níquel, né? São vários tipos aí de recursos minerais que nós temos e, logicamente, dependendo desses recursos minerais que nós temos aqui no Brasil, né, o solo pode ser mais ou menos, né, orgânico também e tendo aí uma produção agrícola, né? É lógico que quando você tem jazidas minerais, né, com retiradas aí de minérios, né, não há uma relação com a agricultura, né? Então tem que ter também esse pensamento aí, né? Então por isso que tem que ter um estudo, né, bem abrangente aí, né, do que se vai utilizar nos solos, né? Se vale a pena, por exemplo, a retirada aí de jazidas minerais ou se vale a pena fazer uma produção agrícola aí. Então, sempre se vê a questão econômica nessa relação aí. Vamos lá para a textura do solo, que é uma característica aí, um componente muito importante aí dos solos, né, que são trabalhados aqui, tanto no Brasil como em outras partes do planeta. Então, a textura de um solo é determinada pelas proporções de areia, silt e argila neles existentes. A areia é composta por partículas de sedimento com diâmetros entre 0,05 milímetros e 2 milímetros. O silt, que está entre a areia, né, e a argila, né, por partículas entre 0,05 milímetros e 0,5 milímetros. E a argila por partículas com diâmetros inferior a 0,005 milímetros. A textura é muito importante porque dela depende o volume de água que se infiltra no solo, o volume de água que fica armazenado, a areação do solo e a facilidade de mecanização e a fertilidade. Então veja a importância aí do estudo da textura do solo, né? Porque, por exemplo, se você tem um solo, né, na qual a grande quantidade aí é de areia, né, então, logicamente, ele não tem aí uma tendência para uma produção agrícola, por exemplo, né? Boa parte aí desses solos
arenosos, né, ele tem características aí de ser, né, com o passar do tempo e dependendo da sua utilização, né, aquela famosa desertificação antrópica, né, na onde que aparece aí as areias aí do subsolo. Se é já mais um solo, né, com quantidade argilosa, aí já o processo ele já é diferente. Então veja a importância do estudo, né? Então por isso que a gente, né, viu naquele vídeo lá do que é pedologia, sobre essa relação que nós temos aí, né, de caracterizar a questão da textura, a questão da cor, né, as características aí de porosidade, né, e de solidificação do solo, né, porque toda essa relação aí acaba mostrando aí, né, se há a questão da produção agrícola, né, por ser aí, né, rico em material orgânico, né, ou, né, para produções aí de outros recursos econômicos, né. A gente sabe que boa parte aí dos estudos, né, tem muita relação aí, logicamente, com os seres vivos, né, numa relação aí também econômica, né? Então, quando a gente fala desses estudos aí, e a gente observou no vídeo, a gente também tem essa questão aí desses estudos, né, que são feitos aí, logicamente, para buscar recursos econômicos, né, ou sendo recursos agropecuários ou recursos minerais. Então, é importante o estudo do solo, né, e o IBGE aí mostrou aí, através desse vídeo, a importância desse estudo, né, e nós temos aí um livro aí, que mostra, né, todas as características do solo, que a gente vai ver aí nas aulas de desenvolvimento, né, os vários tipos de solo que o Brasil tem. O Brasil tem vários tipos de solo, né, tem, logicamente, alguns solos que têm a característica de maior porcentagem, mas temos vários tipos de solo que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Bom, é isso aí, galerinha. Então nós vamos ver aí orientações para o aluno, para vocês estarem desenvolvendo em sala de aula, né, como sugestão aí para os professores. E aí nós temos aí, por exemplo, uma discussão em grupo, né, cada grupo deverá discutir uma das questões sugeridas, tá aí, ó, ou quiser, né, pode ser todas, né? Qual a importância de conhecer a composição do solo para as atividades agrícolas? Como avaliar a fertilidade de um solo? E qual é a relação entre as vitaminas dos alimentos e os minerais presentes no solo, né? E outras questões aí, né, o professor aí como sugestão pode indicar. Então são 3 perguntas aí que têm muita importância nos estudos feitos aí pela pedologia. Então, a composição do solo, a fertilidade do solo e a relação das vitaminas através aí dos minerais presentes no solo. Então vejam, né, que são perguntas aí, né, na qual o aluno aí como sugestão pode trabalhar aí na sala de aula, né, ou em grupo ou individual, e o professor aí ele pode estar sugerindo também outras perguntas. E aí tem a apresentação, né, vocês podem apresentar, né, em seguida, né, os estudantes deverão realizar uma síntese das discussões feitas. Posteriormente, deverão socializar com a sala o que foi discutido em cada grupo. Para essa etapa, os estudantes devem realizar uma apresentação utilizando meios digitais ou analógicos, dependendo da realidade da comunidade escolar. Em seguida, solicite que a sala elabore um painel contendo os principais pontos discutidos em sala. Os painéis podem ser feitos utilizando ferramentas digitais, o que está disponível nesse link abaixo aí, né? Caso, né, como foi falado, vocês tenham, né, acesso, né, a informática, né, e a tecnologia aí na comunidade escolar de vocês. Caso não tenham, pode fazer painéis através aí, né, de cartolina, né, e aí sugestões aí que o professor pode adotar para vocês. Então são orientações para o aluno, que a gente sempre fala, tá no mapa, né, então vocês podem pegar lá no mapa ou pode pegar essa aula no repositório, né, e sempre lembrando que são sugestões aí que podem ser trabalhadas aí, né, o professor, né, junto com os seus alunos aí, né, ou pode adaptar aí da melhor maneira possível. Certo, galera? Então, na próxima aula a gente vai ver aí os desenvolvimentos, né, dessa formação do solo. Tá aí na tela para vocês aí, né, o link e o QR Code para vocês avaliarem a aula, né, que é muito importante a avaliação da aula aí de vocês. Certo, galera? Então foi um prazer estar aqui com vocês e espero na próxima aula ter a companhia de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.